Recapitulando, Vikir luta com a menina de cabelos vermelhos, pega a maioridade, é mandado para outra cidade e começa a botar ordem em tudo. E caso você tenha gostado, tem a playlist completa na descrição do vídeo. E bora lá! Vikir está na frente da cela dos riquinhos que prendeu por cometerem crimes graves. Eles estão gritando contra ele e falando que ele vai pagar por tudo que fez e que jamais vai se safar disso. Chihuahua, com um pouco de pena dos garotos, fala que eles foram amassados igual pão caseiro e pergunta a Vikir se ele não acha que exagerou um pouquinho. Ele responde que é pra ter calma e que ele mal começou com os garotos e fala que eles deveriam era prevenir a corrupção e melhorar a vida das pessoas. Fizeram totalmente ao contrário e se tornaram tão corruptos que almejavam o poder do clã Baskerville. Completa que só de olhar para eles dá pra ver que ainda não aprenderam a lição e quando o sol se pôr vai matar todo mundo. E de quebra, vai matar todo mundo relacionado a eles. Chihuahua, então, olha pra Vikir e pergunta, você tá falando sério? E ele diz que sim. Todos na cela ficam desesperados pedindo desculpa a Vikir, já que ele não demonstrou piedade com eles. Chihuahua pergunta se o clã deles vai deixar tal ato. O garoto fala que eles não podem reclamar, já que ele tem provas de todas as conexões criminosas que existem na cidade. Pensando que essa mentira pode dar problema no futuro, ele lembra que logo os portões demoníacos vão se abrir e ele vai ser mandado para a batalha e vai se livrar daquele lugar. Falando que os garotos estão sendo acusados de crimes graves, um dos garotos grita com Vikir e fala para ele acusá-lo se ele tiver provas. Vikir olha para o garoto e fala, então eu não tenho provas? Talvez seja porque você já se livrou delas. E o garoto fica sem falar nada. Um homem surge ao fundo carregando um saco, chama Vikir e fala que fez tudo conforme ele mandou, o deixando contente com isso. Mostrando algumas ferramentas, ele fala que em 30 anos nunca usou armas tão boas para a tortura e pergunta ao garoto como ele criou algo tão incrível. Vikir fala que é comum da onde ele veio, então o homem olha para ele e fala, você veio do inferno. Olhando para o homem, ele pergunta se ele quer saber alguns truques. Ele olha para Vikir e fala assim, que não vai estar querendo, senão ele vai acabar vomitando e pega e vai embora. Por outro lado, o menino tem uma baita nostalgia de quando usava essas ferramentas contra os demônios em sua outra vida. Tirando o seu paletó, ele pergunta aos riquinhos o que aconteceu com toda a convicção que eles tinham, de que nunca iam falar. E pede para eles ficarem quietos, já que ele quer relembrar todas as suas memórias. Os rumores se espalham rápido e toda a cidade somente fala sobre os 7 lixos que viviam na luxúria e no crime e que todos tinham sido presos juntos. 2 homens discutem sobre o que aconteceu com os garotos. Um falando que o vice-cônsul é capaz sim de matá-los, já que está na lei, e que gastou 10 bilhões para provar isso. Já o outro fala que eles não vão ser executados, já que são dos 7 clãs nativos. Mas todos estavam de acordo que isso era um jogo de poder, e se os clãs nativos se curvassem a Vikir, isso logo acabaria. Os meninos sairiam da cadeia, tomariam leves puxões de orelha e tudo voltaria a como estava. Mas não foi bem assim. Ao amanhecer, todas as 7 cabeças estavam sendo exibidas na praça da cidade. Todas elas estavam aterrorizantes e cobertas de sal, e sobre elas estavam os detalhes de todos os crimes que eles tinham cometido. Voltando para a mansão, Vikir fala que não poderia ser surpresa para ninguém, já que estava tudo na lei. Mas o fato de serem nobres traria mudanças e com certeza os seus pais iam tramar algo contra ele. E que isso só vai acabar quando um lado estiver totalmente eliminado e que a cidade está prestes a passar por um banho de sangue. Olhando para Chihuahua, ele fala para ele se preparar, já que a próxima operação vai começar. Vemos então Vikir em uma gaiola, indo em direção ao que parece ser um circo. Em algum lugar em Underdog, carruagens de alto nível começam a se reunir ao redor de uma tenda estendida, em um local isolado. Hoje era dia de leilão de escravos, e claro que era algo totalmente ilegal, já que os Baskerville não foram informados. Bárbaros sequestrados, nobres e plebeus eram comercializados como mercadorias.
Um palhaço agradece a todos por virem ao circo e que são muito bem-vindos. Verificando o passe de entrada para a venda de Chihuahua, ele pergunta se ele gostou das últimas compras e se elas não deram trabalho. Ele, com o cu na mão, responde que sim e deixa Vikir atencioso sobre essa questão. O palhaço agradece e fala que vai fazer uma ótima venda, já que com olhos vermelhos e cabelo longo, o garoto é uma bela de uma espécime. Os compradores parecem estar bem curiosos com o que pode ser vendido hoje naquele lugar e falam que adoram ouvir as histórias dos escravos que compram. O palhaço então começa o leilão com uma besta demoníaca ranquear, que diz ter 19 corações e que tudo que tem nela é bem aproveitado, e começa o leilão com 100 milhões. As ofertas não param de subir e a besta é vendida por 250 milhões. Alguns escravos são anunciados e vendidos até que um homem chega no apresentador e fala para ele anunciar uma pessoa. Falando que vai ser algo difícil de sair, ele anuncia o escravo como algo especial. É uma Bárbara Balak, e quem comprá-la vai conseguir testar suas habilidades como mestre para domá-la. Eles se perguntam por que tentaram vender essa coisa e anuncia a oferta inicial em 5 milhões. Ninguém se interessa e ele baixa para 3 milhões e depois para 1 milhão. Todo mundo ignora esses valores, então ele pede para tirar ela do palco. Ela que se revolta e toma uma joelhada no estômago, que desmaia e é levada para os fundos da tenda. Depois da pequena confusão, ele pede desculpas e fala que vai recomeçar o leilão. Mostra então Vikir e fala que ele é um garoto calmo e educado e que somente uma algema foi necessário para controlá-lo. Dito isso, uma mulher já grita lá no fundo que oferece 600 milhões por ele. Outros começam a ofertar mais e mais, e um barão lá no fundo grita: eu dou 6 bilhões por ele. Todos olham para ele e se perguntam por que ele vai gastar tanto dinheiro. Sua ajudante então o questiona, perguntando se ele não tá exagerando. Ele olha para ela e fala que não, já que na capital ele pode vender pelo dobro do preço porque o garoto é um bonitão. Ela teima e ele a xinga, falando que deu casa, comida, quando ela não tinha nada e que não se deve tratar o seu mestre assim. O vendedor então fecha a oferta e o garoto é vendido para o cliente 99, que olhando mais de perto, fala que já pensou várias maneiras de brincar com ele e que está totalmente ansioso por isso. Esticando suas algemas ao barão, ele pergunta se quer que tire elas. Vikir então fala que não é necessário, as quebra e dá logo um chutão no barão que voa longe. Pega em suas partes e esmaga até ele desmaiar. Tira a peruca e repara que o barão na verdade tinha morrido. Olhando para todos, ele fala que o circo é o nome digno. Pede para geral ficar parado, senão ninguém vai sair ileso. Dito isso, o palhaço grita para os seus capangas irem atrás de Vikir, já que ele está desarmado e sem roupas. Mas não contavam com a lâmina de Beelzebub, que rapidamente ele a ativa e começa a passar a faca em geral. Assustado, o palhaço fala que ele tem uma aura de um graduado e que é muito novo para isso. Mas enquanto Vikir corta mais um no meio, impressiona Chihuahua, que fala que não sabia que ele era tão habilidoso. É nesse momento que o apresentador o pega e pede para Vikir baixar a sua arma. Ele olha para eles e fala para não se preocupar, porque quando ele saiu da mansão de Baskerville, o seu pai tinha lhe dado algo. Era um apito que rapidamente o usa. O palhaço fala que isso só foi para assustar, já que nada tinha acontecido, quando de repente tem sua garganta atravessada por uma lâmina. Em seguida, vários homens chegam no lugar cercando todo mundo e fazendo eles se perguntarem quem são. A assistente do barão começa a os descrever como os especialistas mais cruéis do reino, e que essa força tem mais de 100 cavaleiros e que todos são no mínimo graduados. Eles são chamados de os Pitbulls de Baskerville. Enquanto ela pensa isso, um cavaleiro começa a sacar sua espada para cortá-la, mas Vikir o impede, falando que com os outros tá tudo bem, mas com ela não é para fazer nada. O manda então matar todo mundo que de início esteja de pé, e se algum que estiver deitado se mexer, pode passar a faca. Dito isso, eles saem cortando todo mundo, e um homem treme ao ver essa cena e pede para algemá-lo. O cavaleiro fala que não carrega nada como algemas,
então corta suas 2 pernas e fala que quem vai ser condenado à morte não vai precisar delas. Seu tio chega e pergunta o que achou dos Pitbull, se ele está surpreso com isso e se quer mais alguma coisa. Vikir fala que até ficou surpreso e que agora ele não precisa de mais nada. Seu tio então o convida para entrar para a cavalaria. Ele fala que vai pensar no assunto, mas no momento tem outras coisas para resolver, fazendo seu tio se sentir ignorado e o querer mais ainda. Vikir então vai em direção ao armazém, passa por um cofre e fica meio enojado, pensando que toda a riqueza que tem dentro dele vai para o seu clã e que ele não queria fazer parte disso, mas deixa pra lá e encontra uma jaula. Quando ele tira o pano, vê uma garota toda machucada. Olhando para ela, ele se sente frustrado e pensa em ajudá-la. Pega então uma poção de cura que recebeu dos cavaleiros e coloca o elixir na boca da menina, que rapidamente se cura e acorda. Toda assustada, ela olha para Vikir. Ele que fala na língua nativa dela para ela levantar e fugir, já que ele tinha brigado tanto com eles na sua outra vida. Ele tinha aprendido alguma coisa. Ela então retribui falando algo. Ele não entende nada, mas acredita que ela agradeceu. Então a garota pega e vai embora. Continua caminhando e encontra o que procurava, a besta Rank A. Sem pensar 2 vezes, puxa sua lâmina Beelzebub e fala para ela ser rápida, já que os cavaleiros logo iam chegar. Na manhã seguinte, a única coisa que todos conversavam era que Vikir conseguiu fazer coisas incríveis e que tinha prendido diversos nobres. No mesmo momento, uma organização ateava fogo no clube dos VIPs. Eles, que tiveram todas as suas identidades expostas, fazem com que as autoridades passem a dar mais atenção às atividades ilegais. E como resultado das investigações, as 7 famílias de nobres da região tiveram seus familiares indiciados, que no mesmo momento enviaram uma carta a Vikir pedindo sua justiça. Ele que foi firme falando que todos cometeram crimes de tráfico ilegal e só poderiam ser punidos com a morte, e que já tinha pegado o depoimento de todos os executados e que logo a família imperial iria saber disso. Depois que isso aconteceu, as famílias pararam de reclamar sobre os incidentes e os patriarcas das mesmas 7 famílias foram ver o cônsul pessoalmente, aonde se tornava uma situação em que um nobre se ajoelhava pedindo misericórdia pelos seus familiares. Mas a resposta dele foi bem simples. Falou que analisou todos os registros obtidos e que todas as 7 famílias vão ter os territórios confiscados e que 3 delas serão extintas. E que do início do seu mandato até o momento atual, todos os dias rolou banho de sangue naquela cidade. Mas era sangue dos vermes, aqueles que prejudicavam toda a economia e traziam medo à população. Mas para ele fazer isso, ele teve que contratar muitas pessoas, fazendo assim com que a taxa de desemprego da cidade despencasse. E com o desmanche desses locais ilegais, fez com que a economia da cidade começasse a subir, trazendo várias novas arrecadações e fazendo com que Vikir começasse a ser amado por todas as pessoas da cidade. Chihuahua leva um café a Vikir e fala que isso é um agradecimento por ter salvado ele. Mas Vikir fala que isso é muito pouco para uma vida. Então, mudando de assunto, pergunta como está a caligrafia de Vikir e fica encantado com o que vê, já que o garoto faz coisas de forma rápida e prática, e ele demorou muito tempo para aprender. E se pergunta se Vikir continuar ali, até onde a cidade pode crescer. O dia se passa e a noite chega. Vikir vai para a masmorra, onde tem uma mulher presa, e de início quer que ela confirme o seu nome: Cindy Wendy Saint Rosé. Ela então pergunta a ele por que ele salvou ela, e ele fala que foi para fazer algumas perguntas. Ela não acredita muito nessa conversa e o encara com ódio. Então ele pergunta sobre o barão, que mesmo sendo um homem depravado, conseguiu acumular muitas riquezas de forma rápida, e que se ele não tivesse usado para o mal, ele podia ser uma pessoa renomada. Ao olhando, ele fala que se ela responder todas as perguntas que ele fizer, vai deixar ela ir embora. Ela então fala que vai responder tudo que sabe. Então pergunta a ela se ela acha ele um homem justo. Ela faz uma piada e Vikir pede para ela ser honesta
honesta, para que ele possa cumprir a sua promessa. Ela olha para ele e fala que ele agiu errado, o fazendo sorrir e se aproximar do seu rosto. Com um olhar sombrio, Vikir pergunta a garota o porquê dela achar isso. Se afastando, pede para ela começar a falar. A garota então fala que desde os tempos antigos, a principal qualidade do cônsul era sua virtude. Fala que Vikir pegou vários vilões fracos e usou isso para criar a sua imagem, e que pretende ferir e até matar pessoas comuns, e com o tempo isso vai manchar a sua imagem, e que o patriarca também não vai gostar de saber que a sua influência é maior que a dele na cidade. Vikir fala, rancor das pessoas e uma ameaça de Baskerville, o que você me recomendaria fazer? Ela fala para ele devolver toda a sua autoridade a Baskerville e dar todo o crédito ao patriarca, para ir para as Montanhas Negras ou a Academia do Império, ser o mais discreto possível e cultivar a sua força em segredo, até quando chegar a hora, dar ao patriarca o que ele merece. Vikir grita com a menina, dizendo que essa forma de falar é como se estivesse mandando um cachorro morder o pescoço do seu dono. E ela completa que essa é a única forma de um cão de caça extravasar a sua raiva. O garoto sorri e fala que gostou do que ouviu e que a menina é boa em dar conselhos, e que essa ideia bateu muito com a que ele tem. Pega uma chave e fala que vai soltá-la. Ela o questiona, perguntando se ele vai mesmo a soltar, e ele fala que sempre cumpre com suas promessas. A garota se levanta, começa a ir embora e fala para Vikir não se arrepender no futuro do que acabou de fazer. Mas antes dela ir, ele pergunta se ela é da família Mesmadinaro. Assim, uma breve explicação surge, falando que no início não havia somente 7 famílias, mas sim 8, e essa 8ª era a família mais rica, mas teve um final muito trágico. E tudo aconteceu porque o caçula da família começou a demonstrar técnicas de esgrima aos presentes em uma festa de aniversário que tinha os representantes de Baskerville. Todos ficaram impressionados, mas eram técnicas secretas que somente compartilhavam entre eles. E no mesmo momento a notícia chegou ao patriarca do clã e que foi considerada uma técnica militar rank 1 e que tinha sido vazada. Então, os cães de caça foram liberados e toda a família foi massacrada e extinta. Mas, na verdade, havia outras pessoas por trás disso. Os 7 demônios das outras famílias. Eles que roubaram o livro de Baskerville que continha essa técnica de esgrima apresentada pelo garoto. A garota o interrompe e pergunta o que a história tem a ver com ela. Vikir então continua falando que havia uma sobrevivente, uma garotinha de 1 ano que foi sequestrada pelos 7 demônios e que tinha uma aparência invejável e que era impossível imaginar o tanto que ela deve ter sido torturada por isso. A garota fala que não quer mais ficar ali, mas Vikir pede para ela ter calma, que ele ainda não terminou de contar toda a história. Continua falando que depois de muito tempo um novo vice-cônsul chega na cidade, junta todos os criminosos e os pune sem hesitar, que ao torturá-los eles falaram tudo o que fizeram com a pobre garotinha e sua família, e foi ali que ele ouviu um pedido de desculpas. A garota então explode e grita, desculpas, quem raios eles acham que são para pedir desculpas? Vikir fala que sabe quem ela é e que usa um pseudonome de Cindy, mas na verdade é uma sobrevivente da família Mesmadinaro. A garota o questiona, falando que não consegue acreditar que eles pediram desculpas e que Vikir está mentindo. Vikir pega uma tocha e fala para segui-lo, porque é melhor que ela veja do que ele tenta explicar. Chegando em um canto escuro de uma cela, o resto dos 7 corpos dos riquinhos estão lá. Mesmo que eles tenham morrido, ela fala que ainda há uma família que ela quer vingança. E o garoto fala para ela canalizar todo o seu ódio nos Baskerville e que ela merece a sua vingança. Ela o questiona, perguntando por que ele quer ajudá-la, já que ele é um Baskerville. Ele olha para ela e fala que ela é uma idiota. Ela, não sabendo o porquê dele falar isso, fala que agora está em dívida com ele e que vai pagar de alguma forma. E garante que não importa o que ele fizer, jamais vai ficar sem dinheiro. Ele fala então que vai se lembrar disso. A noite passa e Chihuahua corre para o quarto de Vikir para ver como ele dormiu. Ao chegar lá, vê sangue e corpos por todo o lado. Perguntando ao garoto o que era tudo isso, ele fala que deve ter matado todos enquanto dormia. E faz Chihuahua achar que é verdade, mas logo fala que está brincando. O garoto se levanta e
estão caminhando e discutindo sobre as coisas que vem acontecendo com ele. Flechas que vêm do nada, bebidas envenenadas, jogaram até ácido e o pisotearam com carroça. E pergunta se isso significa chamar a atenção. Mas lembra que graças à habilidade do monstro ranquear que conseguiu no leilão, está tudo tranquilo. Fora a sua incrível resistência por causa do rio Stinge. Mas que mesmo tendo tudo isso é uma chatice. E tem que descobrir logo quem está por trás disso e cortar todo o mal pela raiz. Uma carroça então para na frente deles e nela contém o brasão de Baskerville, fazendo Vikir se questionar quem que veio da casa principal. Quando um homem sai dela, a Chihuahua fica paralisado, já que essa pessoa é o mordomo-chefe, que está na posição por 4 gerações, o melhor mordomo do clã, John Barrymore. Pensando que nunca imaginaria encontrar o ídolo de todos os servos do clã Baskerville, Chihuahua fica encantado. Vikir conversa normalmente com ele, afirmando que se ele está ali é porque o líder quer conversar sobre seus feitos. O mordomo concorda e fala que o líder gostou muito das suas conquistas e pediu para que o levasse de volta à casa principal. E que ele estava muito orgulhoso quando pediu para que ele fizesse isso, fazendo o Vikir se questionar: orgulhoso? Ô Hugo? Voltando então para a mansão principal, Hugo olha uma reportagem do seu filho, onde ele é eleito o mais confiável de toda a cidade. Seu pai fala então que com essa oportunidade ele conseguiu mostrar que o clã apenas não pensa somente com a espada, mas sim também usa o cérebro. E fala que como recompensas e punições devem ser aplicadas, o garoto agora vai ir para a escola no final do ano. Vikir pensa que era bem isso que ele buscava, já que a escola é para todo o alto escalão, como nobres e a realeza, e que por questões de segurança é administrada como um internato, e com isso faz com que o lugar seja altamente protegido e que ele vai conseguir evoluir sem que Hugo fique de olho. Hugo fala que vai mandar mais alguém com ele e pede uma recomendação. Vikir então fala que tem os trigêmeos e pensa que pode usar eles como saco de pancada. Então Hugo concorda e fala que vai mandar eles junto. Começa então a falar sobre o plano que eles criaram junto quando o garoto tinha apenas 8 anos. Vikir completa falando que é sobre a mina de Rubi que eles discutiram com o clã Morg. Hugo concorda e fala que o plano deu certo, que eles conseguiram controlar os bárbaros e eliminá-los. E os rogues deram uma oferta a eles de irem ver uma subjugação e que era para o garoto ir lá antes de ir para a academia e que isso seria uma boa experiência. O menino começa a ir embora, se despedindo de Chihuahua e pensando que talvez nunca mais vá ouvir. Se afastando da cidade, o menino pede para que todos apareçam. Eles, que pedem desculpas por fazer o garoto esperar, falam que vão guiá-lo até o Forte Morg. Pergunta ao cavaleiro sobre o seu tio, já que ele é da Ordem dos Pitbulls. O cavaleiro então responde que seu tio anda na mesma e que não para de pedir dele depois do incidente em Underdog. Indo em direção às montanhas, observam se está tudo certo, se não tem nada ilegal acontecendo e vão conversando sobre só estarem ali para observar. Mas Vikir pensa que se ele pudesse olhar o lugar onde estão os bárbaros, seria perfeito. Chegando então ao forte, há vários corpos expostos. O garoto afirma que essa é uma mensagem dos Morgs aos bárbaros, e que é um aviso até que brutal, e que essas estacas lembram alguém que pode ter evoluído muito com esse tempo que passou. Do alto do forte, 3 pessoas gritam perguntando quem está ali, e que não podem entrar no forte sem a permissão. Olhando para elas, Vikir se lembra quem elas são: as 3 flores de Morg, High Sis, Mid Sis e Low Sis, que juntas fazem qualquer um tremer de medo. Fala que são do clã Baskerville e que vieram olhar o território e melhorar a sua relação com eles. E pede para abrir o portão. Uma então fala que mandou o informante avisar que eles não podem deixar ninguém entrar e que só vão receber novas ordens no outro dia. Vikir grita falando que eles são os donos da terra e que querem entrar e é para elas pararem de impedi-lo. As garotas o provocam e ele fica furioso, falando que conhece todas as leis que tem no território e que é suas últimas palavras para elas abrirem o portão, as deixando furiosas e fazendo com que joguem magia contra eles, o chamando de moleque mequetrefe. O guarda que acompanha Vikir fala que
palavras não vão funcionar, então começa a sacar sua espada. Então, Vikir ouve ao fundo alguém gritando, xingando as 3 meninas. E é assim quando, de repente, a Dora aparece. Desculpe. Os trigêmeos aparecem pedindo para deixar esse assunto com eles. E Vikir faz uma cara falando que tá ficando puto com tanto trigêmeo reunido. Galera, eu quero agradecer todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigado por tudo. Todo mundo que se inscreveu, compartilhou, comentou. Se vemos na próxima e tchau.